Olá pessoal, bem-vindos ao Clube do Direito. Meu nome é Bruno Martinelli, eu sou defensor público em Campinas, trabalho nas áreas criminal e tribunal do júri e estou com vocês aqui hoje para falarmos sobre o tribunal do júri e falarmos de uma perspectiva prática, ou seja, para aquelas pessoas que têm interesse em atuar na prática com o tribunal do júri e quais seriam as linhas que a gente poderia pensar para montar uma estratégia de defesa assim bastante coerente, bastante eficiente, bastante precisa. Vocês vão ver, eu vou falar sobre bastantes assuntos teóricos, mas sempre conectados à prática. Eu não imagino que uma teoria abstratamente considerada possa se desvincular da prática. A gente só pode trabalhar a teoria a partir da prática. E é isso que eu pretendo fazer com vocês hoje. Então, a gente não vai ficar falando sobre assuntos extremamente teóricos. A gente vai falar da teoria na medida em que ela pode reforçar a nossa estratégia defensiva, os nossos discursos defensivos, a preparação para o plenário, a preparação do advogado. E esse vai ser o assunto, basicamente, que nós vamos trabalhar em 4 módulos de meia hora, certo? E, senhores, a primeira coisa que eu tenho a dizer aos senhores é, digamos, a minha paixão pelo tribunal do júri. Talvez a gente não pode falar de tribunal do júri sem antes dizer, assim, o que nos motiva, por que a gente acha isso interessante, qual que é a grande questão que envolve o tribunal do júri que nos desperta esse amor. Eu fico imaginando, e estava pensando sobre isso, né, vindo gravar essa aula para vocês, que no tribunal do júri é o local onde efetivamente a defesa tem, ela pode ser ouvida de uma forma mais coerente, mais aprofundada. Quando você está falando na frente de 7 jurados, a sensação que eu tenho é que todos eles veem aquilo com um certo fascínio, ou seja, todos eles estão dispostos a querer saber o que a defesa vai falar. Mas não só porque é uma curiosidade, mas também porque, de fato, quando a defesa é apresentada de uma forma técnica, de uma forma aprofundada, de uma forma apreciando os elementos de prova, de uma forma trazendo elementos novos que não foram trazidos pela investigação, de uma forma em que você possa fazer uma referência à filosofia, à política, à atualidades, à criminologia, a, sei lá, algum tipo de psicologia social. O discurso defensivo no tribunal do júri pode se assemelhar também a uma aula, a coisa que o jurado vai aprender. E ao aprender aquilo, conjugado com a técnica que a defesa pretende expor, isso pode gerar uma certa empatia. E isso pode gerar, de fato, a eficácia de uma tese de defesa. Então, o jurado está lá, ele imagina assim, bom, estou aprendendo elementos novos que são de matérias não exclusivamente do direito, são da criminologia, da filosofia, da política, das atualidades, da psicologia. Ao mesmo tempo, consigo criar uma empatia com o acusado e com, de fato, as condições em que o acusado viveu no momento da prática delitiva ou, eventualmente, pelo simples fato de ter sido acusado, já que muitas vezes a tese é negativa de autoria, mas, assim, a pessoa se coloca na condição do acusado sofrendo uma acusação injusta. E você, ao fazer isso, então, ele tendo a noção de que ele, tendo conhecimentos novos e tendo a noção de que ele pode estar sofrendo uma acusação injusta, quer por sua desproporcionalidade, quer porque pode, de fato, estar havendo um erro, e aí o jurado não quer tergiversar com esse erro, ele acaba tendo um certo fascínio e uma abertura para falar da defesa. Vocês podem ver, muitos que militam na área criminal, nas varas criminais, que muitas vezes, infelizmente, a justiça criminal se tornou um mecanismo de gestão de processos e, assim, o que impede o conhecimento crítico, né, a análise crítica da prova e, muitas vezes, análise com uma técnica mais aprofundada. Muitas vezes o que se tem é uma denúncia de um certo crime, né, e aí envolvendo um certo modelo, uma séria estereotipagem do crime, das circunstâncias, você denuncia de uma certa forma, o juiz recebe, processa, ouve com as mesmas perguntas, muitas vezes o próprio juiz fazendo sem aquela ideia de abrir para as partes e só perguntar ao final. Ou seja, a gente começa a produzir aí uma sentença, né, recursos, toda uma série de modelos e, digamos assim, de uma tal forma padronizado que não te permite uma análise crítica da prova, uma análise aprofundada, digamos,
das teses dogmáticas colocadas, principalmente se essas teses envolvem uma análise constitucional, ou seja, demandam muitas vezes que se faça uma filtragem constitucional ou convencional à luz dos tratados internacionais de direitos humanos. Ou seja, o que eu tenho a dizer a vocês sobre o Tribunal do Júri é que muitas vezes o jurado tem uma percepção crítica da prova. Ele quer conhecer direito, então ele quer conhecer quais são os critérios dogmáticos que um juiz usa para fazer o seu julgamento, para julgar e para avaliar as circunstâncias. Então, trazer a dogmática de um ponto de vista bastante técnico, bastante aperfeiçoado e expor numa linguagem simples. Na verdade, a gente fala que o advogado precisa fazer essa tradução entre a técnica, a linguagem nossa hermética do direito e a linguagem, digamos, coloquial. Eu não acho que nós temos que falar de uma forma técnica, de forma que não se pode entender. E da mesma forma, acho que a gente não pode vulgarizar a linguagem, porque existe um certo domínio técnico que precisa ser preservado. O advogado está nessa linha entre traduzir de uma forma que o jurado entenda, sem perder a técnica, sem perder a própria dignidade da fala, do discurso de defesa, né, do ponto de vista dogmático, e a gente produzir uma defesa junto com outras, digamos, disciplinas e ciências que podem nos ajudar. E daí, senhores, do ponto de vista do próprio advogado, a gente tem uma grande questão que é a própria, digamos, retirar do advogado o melhor que ele tem de si. Por quê? Porque o Tribunal do Júri vai demandar exatamente isso de quem quer trabalhar. Primeiro, um conhecimento técnico profundo da dogmática. Segundo, da psicologia social. Terceiro, de filosofia. Quarto, das atualidades. Literatura. Precisa ter literatura. A gente fala que quando você vai falar para os jurados, você não pode entrar diretamente no assunto sem antes fazer um certo storytelling, que é, basicamente, contar uma história, que vai ser a metáfora da tua linha defensiva. Você conta uma história que vai ter um enredo, vai ter um começo, meio e fim. Essa história tem, digamos, uma moral ao final, ela tem uma mensagem que você quer comunicar ao final, ou de uma injustiça que foi cometida, ou de uma desproporcionalidade, ou da angústia que aquela pessoa sofreu. Você tem uma história, e a ideia é que você projete os jurados nessa história. Nós, seres humanos, somos seres narrativos. A gente se encanta com histórias, a gente tem um fascínio por histórias, a gente sempre quer ouvir histórias, e a gente tem essa facilidade de se colocar no lugar daquelas pessoas. Vejam, quando a gente assiste a um filme, a gente muitas vezes sente o medo que o personagem está sentindo, a angústia que o personagem está sentindo, a gente chora como o personagem chora, ou seja, a gente se projeta naquela linha de pensamentos, de sentimentos, aprende com aquilo, e é exatamente isso que talvez o advogado precise aprender a transmitir aos jurados, e a literatura dá esse subsídio, esse substrato. Ou seja, você conta uma história para o jurado ouve, você transmite um recado, e a rigor o que você está querendo é que o jurado, posteriormente, fazer uma analogia ou uma comparação entre essa história e a história pela qual o acusado passou, quer no seu histórico de vida, quer na dinâmica dos fatos do evento. Você conta a história, você quer que o jurado, ao se transpor para essa história, faça uma relação com a história do acusado, quer em termos de projeto de vida, quer em termos da dinâmica do evento, e consiga extrair, a partir da história, a mesma lição que você quer, que vai ser a sua linha defensiva. E para isso, pessoal, o que eu sempre digo é que o repertório técnico dogmático dos advogados precisa ser o melhor possível, né? E assim, quando eu digo, é estudar, eu brinco, né? É estudar para dar aula. Não é estudar para saber fazer uma referência. É para dar uma aula, muitas vezes de improviso. Se eu chegar para vocês e disserem assim, me fala sobre legítima defesa agora. Você tem 2 minutos, pensa um pouquinho aí, você tem 2 minutos para começar a falar, para essa plateia aqui de 20 pessoas. Fale sobre a legítima defesa. Fale sobre desistência voluntária. Fale sobre as qualificadoras, o que é uma qualificadora de motivo fútil e quando é que ela não ocorre. Ou seja, eu vejo que, e aliás, toda a estrutura da teoria do delito, ela é